Olá, viajantes! Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Especialmente para mim. Vamos ao relato. Às vezes, pesadelos horríveis podem libertá-lo de uma realidade muito pior. Enquanto estava na escola, me apaixonei por quem tinha sido o garoto mais popular. Sempre gostei dele, mas ele nunca tinha me notado, até meu último ano. Nessa época, ele já estava na universidade. Então, ele era ainda mais admirado pelas meninas da minha sala de aula. Quando ele falou comigo pela primeira vez, me senti muito feliz, com o coração batendo a 1000 por hora. Não conseguia acreditar que meu sonho estava se tornando realidade. Ainda mais quando ele me disse que estava interessado em mim, para ser mais do que apenas sua amiga. Acreditei iludidamente em cada uma de suas palavras. Ele me envolveu em seus sonhos de ficarmos juntos até a velhice e formarmos uma grande família, que ao seu lado seria feliz para sempre. Dessa forma, me entreguei a ele, não só fisicamente, mas com todo o meu coração. Algumas semanas depois, comecei a me sentir mal. A minha mãe me levou ao médico, que me deu um diagnóstico que nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu estava grávida. Tive um misto de emoções, medo, mas também alegria, por já começarmos a formar a nossa família. Então presumi que Geraldo receberia a notícia com alegria, mesmo sabendo que meu pai, conservador, não estaria de acordo. Quando a mamãe descobriu, ela ficou muito brava e me obrigou a contar quem era o responsável. Então, junto com meu pai, eles conversaram com a família do Geraldo e nos obrigaram a casar, o que não deixou Geraldo muito feliz. De rapaz meigo, sedutor e protetor, ele se tornou um cara arrogante e desdenhoso com a minha presença. Para ele, eu deveria ser apenas uma de suas conquistas. Então, a princípio, ele recusou, mas depois das ameaças de seu pai, ele não teve escolha, a não ser me aceitar como esposa. Depois do nosso casamento improvisado, onde apenas a família dele e a minha estavam presentes, fomos morar em uma casinha que meu sogro havia alugado para nós. Era bem velha, mas eu ainda estava feliz por ter minha própria casa. Deixei meus estudos e me dediquei a arrumar a casa para que Geraldo também se sentisse confortável. Depois de limpá-la e pintá-la, ficou mais acolhedora. Fiquei orgulhosa do meu esforço. Tinha feito tudo sozinha, menos limpar o forro, de onde se ouvia batidas todas as noites. Mandei Geraldo se encarregar de verificar o local, pois pressenti que devia estar infectado com ratos e que devia ser grandes, por causa do barulho alto que se ouvia quando caminhavam. Geraldo ignorou cada uma das minhas palavras. Parecia que cada uma delas o incomodava. Ele apenas respondeu que não se importava se os ratos me comessem viva e que de qualquer forma algo assim não aconteceria, pois com certeza eu não serviria nem mesmo para os ratos. Embora eu tentasse ignorar cada um de seus abusos psicológicos, havia coisas que eu não poderia deixar para lá. Se eu respondesse, seus castigos passavam a ser físicos. Então, tentei evitar essas circunstâncias para não prejudicar meu bebê. Mas mesmo assim, Geraldo buscava procurar desculpas para descarregar sua frustração em mim. Lembro que uma vez ele não gostou de uma sopa que eu preparei, segundo a receita da mãe dele, que ela disse ser a preferida dele. Assim que provou, ele não gostou, jogando o prato contra a parede. Ele me pegou pelos cabelos e me levou para a cozinha. Forçou minha boca a abrir com uma colher. Me obrigou a engolir uma grande quantidade de sal e outros condimentos. Senti como se minha garganta estivesse queimando. Não conseguia parar de tossir. Me sentia afogada enquanto ouvia as palavras que ele dizia. Esses são condimentos e servem para dar sabor aos alimentos. Espero que você tenha aprendido a lição e não me dê aquela sopa sem gosto de novo. Os abusos dele
foram ficando cada vez mais intensos, mas naquela ocasião me assustou muito. Passei a noite toda com dor de barriga no banheiro, enquanto ele dormia tranquilo no quarto, ou pelo menos foi o que eu pensei. Já de madrugada e depois de ter vomitado tudo, voltei para a cama. Vi Geraldo imóvel, mas algo me chamou a atenção. Ele parecia estranho, seus olhos se moviam rapidamente, piscavam compulsivamente e algumas gotas de suor apareceram em sua testa. Eu presumi que ele estava tendo um pesadelo. Pensei em acordá-lo, mas as batidas no teto me distraíram. E então preferi deixar assim, pois se eu acordasse ele, provavelmente ficaria bravo comigo novamente. No dia seguinte, ainda assustada com o acontecimento do dia anterior, fui visitar minha mãe, procurando um pouco de apoio. Contei a ela tudo o que havia acontecido, mas ao contrário do que pensei, minha mãe apenas me falou: "Filha, na sua idade é normal você exagerar nas coisas, ainda mais sendo uma menina mimada como você. Não é fácil ter marido e família. É preciso ter paciência e esquecer o romantismo. Se você decidiu viver uma vida adulta ao engravidar, você deve assumir as consequências. Confesso também que quando me casei, também não tive uma vida fácil. Também tive que me adaptar ao caráter do seu pai. O amor e o casamento não andam de mãos dadas. Isso é algo que você deve aprender a partir de agora." Com as palavras da minha mãe, todos os meus sonhos foram destruídos. Me senti mais sozinha do que nunca. Não tinha mais amigas a quem recorrer, pois os pais delas as proibiram de terem contato comigo, pois me viam como uma má influência. Eu estava realmente sozinha. Quando cheguei, o Geraldo já estava em casa, então brigamos novamente. Como sempre, ele não perdia a oportunidade de tentar me fazer passar por uma imprestável e inútil, que só tinha feito a sua vida miserável. Ele reclamou de ter que trabalhar na empresa do seu pai quando saía das aulas e não tinha mais tempo para praticar esportes, quando na verdade o que o machucou foi por não ter mais a opção de continuar conquistando novas aventuras amorosas. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Já cansada de todo o seu desprezo e decepcionada com as palavras de minha mãe, resolvi confrontar Geraldo, dizendo-lhe que foi ele quem me enganou com mentiras e que realmente foi ele quem arruinou minha vida. Novamente, naquela noite, fiquei no banheiro, mas não por dor de estômago, mas sim colocando compressa fria no corpo para aliviar a dor das pancadas. Depois de me sentir aliviada, voltei para o quarto e novamente pude ver Geraldo com seus olhos piscando intensamente, mas com o corpo imóvel, com a diferença que nesta ocasião pude ver como uma presença feminina escura e desfigurada estava sobre ele, pressionando seu pescoço. Paralisada de medo na soleira da porta, aquela entidade, ao perceber minha presença, lançou-me um olhar ameaçador, colocando o dedo indicador na boca como sinal para que eu permanecesse em silêncio, para desaparecer diante dos meus olhos. E seguido por isso, novamente foram ouvidas as batidas no teto, tirando-me da minha letargia. Com medo da situação, fiquei deitada na cama, obviamente sem conseguir dormir, com os olhos colados no teto, prestando atenção nos barulhos, até amanhecer e os sonhos pararem. Geraldo levantou-se novamente, mal-humorado e um tanto dolorido, pois o ouvi reclamar devido aos seus pesadelos. Ignorei-o e fingi dormir até ele ir embora para a aula. Ao longo do dia, aquela imagem passou pela minha cabeça. Apesar da dor que senti com os golpes, a impressão de ver aquela mulher era muito mais poderosa, ganhando toda a minha atenção. Me perguntei por que ela atacou Geraldo, chegando à conclusão de que talvez aquela entidade teve algo a ver com a atitude violenta do meu marido. Por isso decidi não provocá-lo e tentar ter um clima de harmonia em minha casa, algo que era necessário para a chegada do meu filho. Quando Geraldo chegou à tarde, trouxe consigo um bolo delicioso que me disse ser
especialmente para mim, e que era um símbolo de arrependimento pela atitude do dia anterior. Ele me pediu perdão e disse que nunca mais me tocaria. E feliz novamente, acreditando em suas palavras, então aceitei suas desculpas e o bolo. Foi uma noite mágica de reconciliação. Fizemos amor como nas primeiras ocasiões e me senti parte dele novamente, acreditando que tudo seria como antes, me sentindo segura em seus braços, o que me levou a um sono profundo, ou melhor, a um pesadelo. Acordei de manhã cedo com as batidas do teto e vi como aquela entidade estava mais uma vez sobre Geraldo, pressionando seu pescoço. Quando me viu, como na primeira vez, desapareceu novamente diante dos meus olhos. Porém, desta vez me atrevi a acordá-lo. Amor, acorde, você está bem? E ele, muito assustado, acordou como se seu corpo tivesse recuperado a vida. Ufa, eu tive paralisia do sono de novo. Paralisia do sono? Perguntei um tanto surpresa por não conhecer esse conceito. É apenas um produto do estresse, que me dá terrores noturnos. Você não tem com o que se preocupar, é apenas algo mental. Eu sabia que tinha mais alguma coisa, porém resolvi deixar as coisas assim, e não preocupá-lo ou talvez irritá-lo, já que com suas mudanças de humor eu nunca sabia o que esperar. Então resolvi descansar, já que também não me sentia muito bem. Ao recuperar o sono, me vi em um lugar escuro e sombrio, onde inúmeras mãos saíam das paredes, enquanto eu atravessava um corredor. Todas tentavam me alcançar, então tentei correr sem conseguir. Pelo menos no final do corredor, a entidade estava me esperando e sorriu para mim, com o dedo indicador na boca em sinal de silêncio. Naquele momento acordei e percebi que já havia amanhecido e Geraldo já havia saído de casa. Tentei sair da cama, mas uma forte dor na minha barriga me impediu de fazê-lo. Todos os meus medos estavam presentes naquele momento. Eu estava sozinha, com 7 meses de gravidez, com medo de perder meu bebê. Chorei de dor, discando o telefone do Geraldo, mas ele me mandou para a caixa postal, não me deixando outra escolha a não ser ligar para minha mãe e engolir a raiva que sentia por ela não me apoiar. Mamãe chegou instantaneamente e conseguiu me levar ao hospital a tempo. Depois de me examinar, me levaram para a sala de cirurgia de emergência e conseguiram tirar meu filho vivo. Lamentei o fato de Geraldo não ter estado presente no nascimento do filho, pois a minha mãe também não conseguiu se comunicar com ele. Quando saí da enfermaria, me deram alguns sedativos devido ao meu estado alterado, o que me fez dormir até o dia seguinte. Embora seja verdade que meu corpo dormia, minha mente não conseguia descansar, me levando de volta àquele mundo de pesadelos. Mais uma vez me vi naquele corredor da casa. Caminhei até o final do corredor, evitando aquelas mãos demoníacas que tentavam me pegar. Quando cheguei na presença daquela entidade feminina, vi com horror que dessa vez ela não estava sozinha. Geraldo estava com ela. Ele, com cara de horror, me implorou que o ajudasse, mas aquela presença apenas me disse para ficar em silêncio. Paralisada vendo a cena, não pude deixar de gritar e chorar ao ver o que ela iria fazer com ele. Implorei para que ela o deixasse, mas ela se aproximou de mim e disse: "Você é uma tola por defender alguém que te fez mal. Ele não merece sua compaixão nem seu respeito. Ele não te ama. Aceite." Suas palavras fizeram muito sentido para mim. Eu sabia que ele não me amava, porém não queria que lhe fizessem mal. Sentia uma vontade incontrolável de ir em seu auxílio, mas eu estava tão paralisada quanto ele. Naquele momento em que suplicava por ele, a entidade aproximou a boca da de Geraldo e, respirando, tirou-lhe a vida, ao perfurar-lhe o coração com a mão. Geraldo soltou um forte grito de dor, enquanto seus olhos piscavam incessantemente, até o momento final, em que ele deixou de sentir, e no qual pude me mover para correr em direção e tomá-lo em meus braços, para me despedir com um beijo em seus lábios frios.
Foi quando acordei, completamente assustada. As enfermeiras correram para verificar meu estado e avisaram minha mãe, que ficou ao meu lado a noite toda. Perguntei-lhe sobre Geraldo, mas ela me disse que até aquele momento não tinha conseguido se comunicar com ele. No dia seguinte, o médico já tinha o resultado dos meus exames, mostrando que eu havia consumido uma quantidade considerável de arsênico, o que poderia ter causado a morte do meu bebê. Eu não entendia como tal situação era possível. Como tinha chegado aquela quantidade de arsênico no meu corpo? Se no dia anterior eu almocei apenas uma sopa e o bolo que o Geraldo me trouxe. O bolo da reconciliação. Foi aí que entendi tudo. Pedi para minha mãe ir até a minha casa e pegar o que sobrou do bolo que eu havia deixado na geladeira para poder analisar. Mamãe, sem entender direito do que se tratava, me atendeu e foi por ele. Naquela época, eu apenas rezei aos céus para que meu bebê não fosse afetado por tal veneno. Eu tinha quase certeza que Geraldo havia tentado nos envenenar. Então resolvi terminar tudo com ele. Dessa vez não teria mais volta. Eu voltaria a morar com os meus pais, ou moraria na rua, mas com Geraldo eu não voltaria. Quando minha mãe chegou, ela tinha uma expressão que eu não consegui decifrar naquele momento, mas falei assim que ela chegou. Mãe, tenho certeza que Geraldo tentou nos matar. Não vou voltar para ele. Tomei a decisão de abandoná-lo. Preciso que você me apoie nisso. Filha, Geraldo faleceu. O que você está dizendo? Quando cheguei na sua casa, bati na porta e ninguém abriu. Então usei a chave que você me deu. Procurei o bolo e quando estava saindo, ouvi algumas batidas vindas do teto do seu quarto. Me aproximei, mas quando abri a porta, me deparei com uma cena horrível. Geraldo estava deitado na cama com os olhos abertos e uma expressão de puro terror. Não sei o que aconteceu com ele, mas garanto que ele faleceu de susto. Era uma pessoa jovem e saudável e não tinha sinais de ter sido espancado. Aconteceu alguma coisa naquela casa, filha, e essa coisa matou o seu marido. Nesse momento, lembrei-me do pesadelo que tive. Não tive mais dúvidas que a entidade era responsável pelo falecimento do Geraldo. Depois de analisarem o bolo, minhas dúvidas foram dissipadas. Geraldo realmente nos envenenou, já que foi encontrado no bolso do seu casaco um pacote que continha o resto do arsênico. Ele planejava se livrar de nós. A reconciliação era apenas parte do seu plano. Eu acreditei nele, mas a entidade que fez justiça por mim sabia quem realmente era o Geraldo. Depois que deram alta a mim e ao bebê, que milagrosamente não teve sequelas, voltamos para casa. Sem Geraldo, poderíamos viver em paz naquele lugar. E depois de saber que aquela entidade nos havia protegido, não tive mais medo dela. Depois de alguns meses, chegou o verão. Alan, meu filho, já tinha vários meses. Crescia como uma criança feliz e quase não me causava problemas, exceto à noite, pois assim como seu pai sofria de terrores noturnos, ele dormia ao meu lado na minha cama. E várias vezes, quando acordei de madrugada, o surpreendi com aqueles sintomas de paralisia do sono. Seu piscar incessante e seus batimentos cardíacos fortes. Acordei-o suavemente e quando ele me via, me abraçava apertado e chorava de medo. Situação que começou a me preocupar. Junto com o verão vieram infestações de moscas e maus cheiros vindos do teto, o que me fez pensar que certamente havia alguns ratos mortos, algo que só de imaginar me deu nojo. Então pedi ajuda a um vizinho para verificar o forro. Este jovem gentilmente concordou em me ajudar. Então, enquanto ele fazia o trabalho sujo, eu preparava algo para ele comer na cozinha. Depois de alguns minutos, explorando o local, ele soltou um grito assustador e correu em direção aonde eu estava, pedindo meu celular. Ele ligou para a polícia e esperou que chegassem para contar o que havia encontrado. Lá em cima está o corpo em decomposição de Maria Flores, a vizinha que pensávamos ter desaparecido.
Olhei para ele com espanto, sem entender a que ele se referia. A polícia, seguindo as instruções do meu vizinho, foi atrás dele e descobriu que o que ele dizia era verdade. Um cadáver de uma mulher estava no meu forro. Medo e nojo foi o que senti naquele momento. Sem conseguir conter o vômito, corri para o banheiro e depois de me refrescar, consegui manter a compostura e abrir a mente para entender o que estava acontecendo. André, meu vizinho, me tirou de casa com meu filho e me levou para a casa dele enquanto retiravam o corpo daquela mulher e mais alguma coisa. Quando cheguei, ele me serviu um café e me contou o que aconteceu. Há cerca de um ano, morava uma família naquela casa que desapareceu do nada. Eu conhecia bem o homem. Ele era um homem calmo e trabalhador. Parecia muito feliz com a esposa, mas ela faleceu em consequência de um acidente, deixando-o sozinho cuidando dos filhos. Na mesma época, ele se casou novamente, mas sua nova esposa era muito ciumenta. Sempre dava para ouvir os gritos dela reclamando com ele de suas decepções e que ela estava cuidando dos filhos dele, enquanto ele ficava com outras mulheres. Até que de um dia para o outro, todos desapareceram. A corretora recuperou a casa depois que não houve mais os pagamentos e alugou para vocês. Ouvi a história com atenção e terror. Ainda não conseguia assimilar que estava convivendo com um cadáver e que possivelmente era o mesmo que atormentava nossos sonhos, e mais ainda, aquele que havia acabado com a vida de Geraldo. Fiquei imersa naquele pensamento quando o som do meu celular me fez reagir. Era da corretora, que já havia sido avisada da descoberta. Então a representante me ofereceu um pedido de desculpas junto com um novo acordo para que eu não a processasse. Desligando a ligação sem dar uma resposta precisa, deixei o café na mesa e, pedindo desculpas, fui para casa ver o que estava acontecendo. O vizinho ficou com o meu filho enquanto eu me reunia com o policial. No total, foram encontrados 3 corpos no forro. Segundo o que o detetive me contou, a mulher havia assassinado as 2 crianças que apresentavam sinais de terem sido enforcadas pela madrasta, que por sua vez estava ferida com arma de fogo no rosto, que provavelmente foi feito pelo marido, que escondeu os corpos naquele lugar e depois desapareceu. Depois de tudo o que aconteceu, voltei para a casa dos meus pais pensando que tudo havia acabado, mas me enganei. Naquela noite, os pesadelos voltaram. Aquela mulher não me deixava em paz. A princípio, eu a vi me perseguindo na escuridão, com o rosto desfigurado. Mas depois, tudo mudou. Era eu no corpo dela. Pude sentir suas dúvidas, suas frustrações. Eu a vi atendendo os filhos do marido, aparentemente com carinho. Mas em sua mente havia frustração e inveja. Ela não podia ter filhos, então pensou que casar com um homem que já os tivesse seria uma boa opção, mas não contava com seu ciúme doentio, que faziam com que ela sentisse ciúmes daquelas crianças, fazendo com que seu ódio crescesse a cada dia, a ponto de acabar com a vida deles. Agora, ela estava ameaçando levar meu filho. Ela havia criado um ódio por todas as crianças e também pelos homens, e meu filho seria sua próxima vítima. Acordei completamente assustada, com muita dor no peito, uma angústia incontrolável que me levou desesperadamente a ver meu filho no berço. Seus olhos, assim como os do pai, piscavam incessantemente. Peguei-o nos braços para acordá-lo, mas ele não reagiu. Gritei com todas as minhas forças até que minha mãe chegou ao meu quarto. Ela me ajudou a orar e tirar aquela entidade que estava vagando pelo quarto, até que ela desapareceu e meu filho voltou a si. Naquela noite consegui salvar meu filho, mas sabia que o ser voltaria para buscá-lo. Tinha que fazer algo definitivo a respeito. No dia seguinte, voltei para casa em busca de alguma pista de como me libertar daquela maldição, mas só encontrei algumas fotos e cartas que refletiam o ódio pelos filhos. Aparentemente, o pai sabia de tudo o que estava acontecendo, mas nunca fez nada para defender seus filhos, até perceber que era tarde demais.
Novamente, naquela noite, ela apareceu em meus sonhos, ameaçando levar meu filho. Mas desta vez, eu não iria implorar pela vida dele. Dessa vez, eu iria enfrentá-la. Fiquei na frente dela e peguei-a pelo pescoço. Olhei para seu rosto desfigurado e disse: "Ninguém vai tocar no meu filho. Ele não está sozinho como as crianças que você matou. Ele tem a mãe para protegê-lo, mesmo que eu tenha que mandar você para o inferno." Ela me olhou um tanto confusa e então percebi que ela era uma covarde, que não ousaria enfrentar o amor de uma mãe, um amor que ela não conhecia. Então ela desapareceu na névoa, deixando-me na escuridão total, de onde eu podia ver ao longe o Geraldo, que com uma cara de dor me olhava fixamente. Eu apenas disse para ele descansar em paz e acordei do meu último pesadelo. Desta vez, desde aquela noite, nunca mais sonhei com aquela mulher ou com Geraldo, e meu filho nunca mais teve crises. Aquela mulher doente viu que aquele homem era fraco devido ao falecimento de sua primeira esposa, sem que seu caráter lhe permitisse estabelecer limites de uma mulher malvada, nem proteger seus filhos do perigo que ela era, que mesmo depois da morte queria continuar fazendo mal, mas percebeu que só quem permite é a vítima. Assim como eu fui vítima dos abusos do Geraldo, que por não querer perceber a tempo que ele não me amava, coloquei em risco a minha vida e a do meu filho. Depois de tudo o que aconteceu, retomei os estudos com o apoio dos meus pais. Casei novamente com um homem bom e tive mais filhos. Finalmente realizei o sonho de ter uma família que amo com toda a minha alma. A salvação está sempre aí, em nossas mãos. Há sempre uma maneira de ser feliz. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.